Salve, salve família, seja bem-vindos de volta ao canal Dicas do Apostador, apostas esportivas. Se você não me conhece, prazer, me chamo Bruno e hoje estou aqui para analisar juntamente com vocês os jogos de palpites de futebol para o dia 12 de setembro de 2022, a nossa segunda-feira de palpites de futebol. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem pedir muito, deixa aquele like aí para estar levantando a moral do nosso canal. Sem mais delongas, segundo amanhã, apostador. Sim, vamos estar iniciando nosso primeiro palpite de futebol para hoje nas apostas esportivas pela Espanha La Liga, o jogo do Almeria versus Osasuna com início às 16 horas. Vale ressaltar que todos os jogos da Inglaterra foram adiados no último final de semana e vai continuar sendo adiado aí devido à morte da rainha Elizabeth. Vamos para o jogo. A equipe do Almeria na classificação, quinto colocado é a equipe do Osasuna. A equipe do Almeria, 14º colocado em 4 jogos disputados, com 4 pontos conquistados, 4 gols marcados, 5 gols sofridos. E a equipe do Osasuna, quinto colocado, 9 pontos conquistados em 4 jogos disputados, até o momento 3 gols sofridos, 6 gols marcados. Em sequências individuais, em 5 de 7, ambas as equipes foram a primeira equipe a marcar. O Almeria vem a 4 jogos sofrendo gol, em 7 de 9 saiu ambos marca, e o Osasuna em 8 dos últimos 10 jogos saiu menos que 5 cartões, em 4 de 5 menos que 11 escanteios. O último confronto entre eles ficaram no empate técnico em 0 a 0. Para essa partida, um jogo bastante equilibrado tecnicamente. A equipe do Osasuna está em uma posição superior a essa equipe do Almeria, mas ainda assim vejo um jogo bastante equilibrado, aonde não há favoritismo nem para casa nem para fora. Pelas odds, vocês podem conferir aí e confirmar o que estou falando. Para essa partida, acredito no jogo para menos de 3 gols e meio, sendo bem usado, menos de 2 gols e meio nessa partida. Probabilidade 1 a 1 jogo. Vamos agora para a Itália Série A, Empoli versus Roma, com início às 15h45 para focar nesse prognóstico. Na classificação, a equipe do Empoli é o 15º colocado em 5 jogos, com 4 pontos conquistados, 4 gols marcados, 5 gols sofridos. Já a equipe da Roma, atualmente sexta colocada em 2 jogos até o momento, com 6 pontos conquistados, 100% de aproveitamento. Nos últimos confrontos entre eles, a equipe do Empoli vem a 5 jogos sem sofrer gol, a equipe da Roma vem a 5 confrontos de vitória, a 3 e sem derrotas. Em 5 venceu o primeiro tempo e também foi a primeira equipe a marcar. Em sequência individual, o Empoli vem de 4 jogos sem derrotas, a 6 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 3, em 5 de 6 saiu menos que 3 gols, em 5 de 7 ambos marcam, em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar. Último confronto entre eles, 4 a 2 para essa equipe da Roma. Para essa partida, a Roma é a favorita, tem qualidades suficientes para conseguir um bom resultado, mas é uma equipe que não vem construindo bons resultados fora dos seus domínios. Só para ter uma média exata, atuando fora de casa nos últimos 5 jogos, ele vem de 2 vitórias, um empate e 2 derrotas em sequência. Por esse retrospecto, acredito em um jogo para gols, jogo para mais de 1,5 gols, probabilidade 2 a 1 jogo. Vamos agora para o nosso próximo prognóstico de palpites do dia, para o jogo da Turquia Superliga, o jogo do Besiktas versus Başakşehir, com início às 13 horas. Lembrando que também temos bilhete pronto, aquela duplinha ou tripla formada na hora aqui com vocês. E claro, tem novidade vindo por aí. Novo vídeo de conteúdo profissional vai ser disponibilizado, acredito que ainda hoje. Na classificação, a equipe do Besiktas é o vice-líder em 5 jogos disputados, com 4 vitórias, 13 pontos conquistados, 14 gols marcados, 7 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Başakşehir na quarta colocação em 4 jogos, 3 vitórias e um empate, 8 gols marcados, nenhum gol sofrido, 10 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6, saiu ambos marque mais que 2,5 gols. Em sequências individuais, o Besiktas vem a 3 jogos, 3 vitórias, a 6 jogos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 4, em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol, foi a primeira equipe a marcar,
venceu o primeiro tempo e saiu mais que 4,5 cartões. Em 6 de 7 saiu, ambas as equipes marcam. O Başakşehir vem a 4 jogos, 4 vitórias, a 20 jogos sem derrotas, ou seja, 20 jogos de invencibilidade. Em 8 dos últimos 10 jogos venceu o primeiro tempo e no último confronto entre eles, a equipe do Besiktas, atuando fora de casa, levou a pior e em casa ficou no empate em 2-2. Um jogo bastante equilibrado tecnicamente, acredito muito nessa linha de gols, jogo para mais de 1,5 gols e também ambos marca, probabilidade 2-2 jogo. Vamos agora para o jogo do Adana versus Trabzonspor, com início às 15h30. A equipe do Adana, sexto colocado, em 5 jogos, 10 pontos conquistados, 10 gols marcados, 7 gols sofridos. O Trabzonspor, oitavo colocado em 5 jogos disputados, com os mesmos 10 pontos conquistados, 6 gols marcados, 5 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre eles, em 3, a equipe do Adana sofreu gol. Em sequência individual, o Adana, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu ambos marca e mais que 2,5 gols. No último confronto, deu Trabzonspor por um placar de 3-1. Para essa partida, acredito que o Trabzonspor possa dificultar a vida do Adana. Por esse retrospecto, vamos focar nesse mercado de mais de 1,5 gols, mais de 1,5 gol na linha de gols e na linha de resultados, podemos ficar aí com esse fora com empate, probabilidade 1-1 jogo. Vamos para o nosso próximo palpite de futebol pela Espanha La Liga, o jogo do Eibar versus Granada, com início às 16 horas. E na classificação, a equipe do Eibar é o nono colocado em 4 jogos, 7 pontos conquistados. A equipe do Granada é o quarto colocado em 4 jogos, 9 pontos conquistados. Lembrando que é início de temporada, os últimos confrontos entre eles, em 7 de 8 saiu mais que 2,5 gols. A equipe do Eibar, em 7 dos últimos 8 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 8 venceu o primeiro tempo e o Granada, em 8, sofreu gol. Em sequências individuais, o Eibar, em 7 dos últimos 8 jogos, saiu ambos marcam mais que 2,5 gols. O Granada, em 8 dos últimos 10 jogos, saiu menos que 3 gols. E em 5 de 6, foi a primeira equipe a marcar gols. O último confronto deu Granada 4-1. Para esta partida, não vejo um favoritismo gigantesco para a equipe do Eibar, mas também não vejo essa equipe perdendo para essa equipe do Granada. Por esse retrospecto, acredito tanto no mercado de resultados, como também acredito no mercado para gols. No mercado de resultados, vamos focar nesse casa com empate. E no mercado de gols, mais de 1,5 gols, probabilidade 2-1 casa. Vamos para o nosso próximo prognóstico de apostas esportiva, focado no trade esportivo, para o jogo do Brasileiro Série B entre Sport Recife versus Bahia, que tem início às 20 horas. Na classificação, a equipe do Sport Recife é o sétimo colocado em 29 jogos disputados, com 40 pontos conquistados, 23 gols marcados, 22 gols sofridos. Enfrenta o Bahia, que é o atual vice-líder, em 29 jogos disputados, 51 pontos conquistados, 33 gols marcados, 18 gols sofridos. Atuando em casa, no ranking dos mandantes, o Sport é o sexto melhor mandante da competição. Em 14 jogos, 9 vitórias, 4 empates e 1 derrota, 17 gols marcados, 4 gols sofridos, 31 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Bahia é o quarto melhor visitante da competição. Em 14 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, 9 gols marcados, 11 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7, o Sport foi a primeira equipe a marcar. Em sequências individuais, nos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols nos jogos do Sport. Na equipe do Bahia, em 6 dos últimos 8 jogos, também saiu menos que 3 gols. Ou seja, último confronto 1-0 para a equipe do Bahia, o gol saiu lá no finalzinho do segundo tempo. Lembrando que o Sport já venceu essa equipe do Bahia lá nesta atual temporada pela Copa do Nordeste. E atuando em casa, o Sport venceu o Bahia de 1-0 na temporada passada. Para esta partida, acredito em um jogo para poucos gols. O Bahia tem uma defesa que sofre poucos gols, sofreu 18 gols, o Sport sofreu 22. São equipes que sofrem poucos gols. E por esse retrospecto, acredito em dois mercados nessa partida.
O primeiro é o casa com empate e o segundo é o menos de 2,5 gols e a probabilidade 1-0 jogo. Continuando, esses são os nossos prognósticos de palpites de futebol para esta segunda do Dicas do Apostador. Claro que teremos aquele bilhete pronto, formado como dupla ou tripla. Acredito apenas em uma tripla. Vamos deixar aí essa vitória do Sport com empate. Vamos deixar essa vitória do Eibar com empate. E vamos deixar aí para vocês essa vitória da equipe do Almeria com empate. Seria um pouco plausível. Se não quiser acrescentar a equipe do Almeria, coloque apenas vitória da equipe do Sport com empate. Vamos deixar esse mais de 1,5 no jogo do Besiktas versus Başakşehir e Eibar com empate. Então, uma tripla muito bem elaborada. Então é isso, muita sua tripla, muita sua dupla da forma que achar melhor. Em questão de mínimo possível zebra, ficamos de fora do mercado. É uma segunda de pouquíssimas opções. Então, essas são as análises de aposta esportiva para esta segunda-feira. Lembrando que teremos vídeo novo aqui no canal ainda nesta segunda em conteúdo de aposta esportiva. Então é isso. Ficamos por aqui e nós nos reencontramos no próximo vídeo de prognóstico de palpites de futebol do dia. Fui!